Você não sabe mais o que fazer para distrair o seu bebê? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para você distrair o seu bebê e ainda contribuir para o seu desenvolvimento. Bebês exigem bastante tempo e atenção e muitas vezes os cuidadores acabam ficando sem ideias do que fazer para distrair o bebê. Por isso que nesse vídeo eu vou te dar 5 ideias simples para você distrair o seu bebê e ainda contribuir para o seu desenvolvimento, então fica aqui comigo até o final. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta, especialista em bebês e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. E a minha primeira dica é: insira o bebê nas atividades do cotidiano da família. Essa é uma dica muito simples, mas que vai fazer total diferença no desenvolvimento do bebê e no cotidiano da família, porque os bebês exigem bastante atenção, interação e muitas vezes as famílias, o pai, a mãe, os cuidadores do bebê não conseguem fazer as atividades básicas do cotidiano. Por isso que quando você consegue inserir o bebê nessas atividades básicas do dia a dia, por mais que muitas vezes você acabe fazendo essas atividades de uma forma mais lenta, você acaba conseguindo fazer com que você faça as atividades e o bebê esteja ali participando, contribuindo para o desenvolvimento do bebê e evitando o uso de telas. É muito comum as famílias acabarem usando as telas para fazer essas atividades e distrair o bebê, mas o uso de telas é extremamente prejudicial para o desenvolvimento do bebê e por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda evitar o uso de telas no bebê antes dos 2 anos de idade e depois disso usar com muita moderação, porque o bebê ele precisa dessas oportunidades de pegar objetos, de se movimentar pela casa para conseguir desenvolver. E a tela acaba deixando o bebê ali estático e recebendo muito estímulo visual e sonoro, e isso acaba gerando uma confusão no cérebro do bebê e por isso pode acabar afetando o seu desenvolvimento. Os bebês que são muito expostos a telas, eles podem ter dificuldade no desenvolvimento da linguagem, podem acabar ficando muito irritados, podem ter dificuldade no sono, pode acabar tendo diversas alterações no seu desenvolvimento e por isso que é importante evitar o uso desse tipo de tela. Mas muitas vezes a família não sabe o que fazer para evitar o uso de telas e uma dica que vai ajudar nisso é você tentar inserir o seu bebê nessas atividades do cotidiano. Um exemplo básico é, por exemplo, você precisa estender as roupas, então você coloca o seu bebê ali próximo de você, dá os pregadores, dá a cestinha para o bebê ir brincando ali com aqueles utensílios, enquanto você está utilizando os mesmos utensílios para estender as roupas. Quando o bebê vê que você está utilizando a mesma coisa, ele acaba ficando interessado, porque os bebês gostam de imitar os seus cuidadores. Então, por isso que essa é uma dica que vai contribuir para o desenvolvimento do bebê e vai evitar o uso de telas, que é algo que é extremamente necessário para o bebê se desenvolver bem. E para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê, já se inscreve aqui no canal. E a minha segunda dica é: adapte o seu bebê ao chão. O chão é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê, porque no chão o bebê vai ter maior liberdade para conseguir explorar os seus movimentos e, além disso, o chão dá a firmeza que o bebê precisa para realizar esses movimentos. Quando o bebê está em uma superfície mais maleável, como cama, berço, sofá, ele acaba não conseguindo organizar muito bem seus movimentos, porque essas superfícies acabam muitas vezes impulsionando o bebê, fazendo com que o bebê não consiga ter uma firmeza que ele precisa ter para fortalecer os seus músculos. Por isso que a gente fala tanto da importância do chão para o desenvolvimento do bebê. Além disso, o chão acaba sendo um lugar mais seguro, porque em superfícies elevadas, como cama, como o sofá, o bebê pode acabar se deslocando e caindo dessas superfícies que são mais elevadas e que podem causar risco para o bebê. No chão, o bebê não tem esse risco de queda de superfícies elevadas. Por isso que adaptar o seu bebê ao chão vai contribuir para o desenvolvimento e vai ser bem mais fácil de você conseguir distrair o seu bebê para conseguir realizar as atividades do cotidiano, para conseguir fazer com que o seu bebê se desenvolva e que você possa também fazer outras coisas. E se por acaso o seu bebê não está querendo explorar o chão, tem um vídeo onde eu explico com mais detalhes como ajudar o bebê a explorar esse ambiente que é tão importante para o seu desenvolvimento. Eu vou deixar o link aqui na descrição para depois você conferir. E a terceira dica para você distrair o seu bebê é limitar o número de brinquedos. Muitas vezes a gente acha que para a gente distrair o bebê a gente precisa colocar vários brinquedos para o bebê ter muitas opções, mas essas muitas opções faz com que o bebê não se concentre em uma só atividade e pode acabar dispersando o bebê. Então ele começa uma atividade, já vai para outra e ele pode acabar até ficando irritado e chorando. Por isso que quando a gente estiver dando essa oportunidade para o bebê explorar seus movimentos, quando a gente estiver permitindo que o bebê
esteja ali brincando, é interessante a gente limitar o número de brinquedos. Assim como também quando a gente estiver brincando com o bebê, é importante a gente limitar esse número de brinquedos. Mostrar um brinquedinho por vez, e se o bebê estiver ali explorando os brinquedinhos, você pode botar uns 3 no máximo para o bebê também ter a opção de escolha, mas para que não fique muito estímulo para o bebê. E também não deixar esses brinquedos à vista. Às vezes a gente coloca os brinquedinhos ali em volta do bebê, mas tem vários brinquedos no ambiente onde ele está. E isso pode acabar distraindo também o bebê e fazendo com que ele não se concentre nessa atividade. Essa é uma dica simples, mas que vai ser essencial quando você estiver interagindo com o seu bebê, quando você estiver tentando distrair o seu bebê. A quarta dica é: permita que o bebê explore sozinho também. Muitas vezes a gente acha que para a gente distrair o bebê, para a gente conseguir ajudar no desenvolvimento do bebê, a gente tem que estar sempre ali com o bebê, brincando, interagindo, e muitas vezes não. A gente precisa desses momentos, sim, vão ser muito importantes, mas também a gente precisa permitir que o bebê explore por conta própria, que ele explore sozinho e a gente esteja ali só supervisionando sem interferir. Então, como na dica anterior eu falei para você deixar uns 3 brinquedinhos, e também a outra dica eu falei para você adaptar o seu bebê no chão. Quando o seu bebê já estiver adaptado no chão, você coloca uns 3 brinquedinhos e permite que o bebê explore. Muitas vezes você só está ali supervisionando, ou você só está por perto e o seu bebê está explorando, está se desenvolvendo. E isso vai ser muito importante para ele também, porque assim como as brincadeiras são importantes para ele se desenvolver, esse momento de tédio, esse momento em que ele está criando as brincadeiras, também vai ser muito importante para o seu desenvolvimento, porque isso vai fazer com que ele desenvolva essa criatividade, essas novas formas de brincar, e assim ele vai descobrindo novas habilidades e vai se desenvolvendo cada vez mais. E para que esse vídeo alcance mais famílias e mais bebês possam ser ajudados, já deixa aqui o seu like. E a minha quinta dica é: realize brincadeiras simples com o seu bebê. Assim como permitir que o bebê explore o ambiente sozinho, fazer brincadeiras simples também vai ser muito importante para o desenvolvimento do bebê. Muitas vezes a gente acha que para a gente conseguir distrair o bebê ou para a gente ajudar no desenvolvimento do bebê, a gente precisa realizar brincadeiras mirabolantes, brincadeiras super elaboradas e complexas, ou ter brinquedos extremamente complexos, mas a verdade é que não. Quanto mais simples for os brinquedos e as brincadeiras, mais o bebê vai desenvolvendo as habilidades que ele precisa, mais ele vai utilizando das suas habilidades para explorar aquela brincadeira e aquele brinquedo, e não o brinquedo faz tudo por ele. Então, por isso que é importante a gente também realizar essas brincadeiras simples e utilizar brinquedos mais simples para estimular o desenvolvimento e distrair o bebê. Alguns exemplos de brincadeiras simples, mas que os bebês costumam gostar bastante e costumam ajudar também no seu desenvolvimento, é conversar com o bebê, fazer mímicas e caretas, incentivar o bruços, permitir que o bebê explore diferentes texturas. Tudo isso são alguns exemplos de brincadeiras simples, mas se você quer saber mais sobre quais brincadeiras simples você pode utilizar para incentivar o desenvolvimento do seu bebê, assista também esse vídeo.